Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aí dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, no qual a gente vai continuar a revisão de logaritmos, indo naquela direção das propriedades do logaritmo, né? No último vídeo eu cheguei a provar uma delas e deixei como exercício uma outra, que foram as seguintes, né? A propriedade que eu provei é a que diz que se você tem o logaritmo de um produto, acho que eu usei as letras MN, não me recordo ao certo, aqui no logaritmando, isso aqui na base A, se o logaritmando é um produto, esse logaritmo equivale à soma dos logaritmos, onde cada logaritmando é uma das parcelas do produto, do logaritmando do lado esquerdo. Tá? Normalmente, a gente diz que o logaritmo do produto, ou o logaritmo da multiplicação, é a soma dos logaritmos, né? Então você pode pegar ali os fatores do logaritmando e tornar cada um desses fatores um novo logaritmando em uma série de logaritmos que você soma, tá? E nós temos essa igualdade. É claro que um argumento indutivo faz com que isso aqui seja válido não apenas para um produto de duas parcelas, mas se fossem três, quatro, cinco, tanto faz, o resultado se estende. Ou seja, se for o logaritmo do produto aqui de m1 vezes m2 vezes até k parcelas aqui no logaritmando, né? Isso é a mesma coisa que o logaritmo da primeira parcela na base A mais o logaritmo da segunda parcela na base A e assim sucessivamente até a última parcela, né? Usualmente a gente representa isso com notação de somatório. Isso seria o somatório dos logaritmos de mi na base A com o i variando de 1 até k. Isso é apenas uma maneira mais resumida, tá? De dizer o que está sendo dito aqui. Essa letra grega aqui representa a soma, tá? Somatório dessas parcelas com o índice i, onde o i vai de 1 até k. 1, 2 até k, ok? E aí eu provei essa primeira propriedade, que nas aulas a gente está chamando de P1, né? Para facilitar. Mas, como eu disse em sala, se você for fazer uma questão que envolve logaritmo em algum vestibular, no Enem, no PAS, você não vai poder justificar lá pela propriedade P1, né? Então você tem que saber argumentar que o logaritmo de um produto equivale à soma dos logaritmos, ok? A segunda propriedade, que eu acho que eu deixei como exercício, né? Mas que em sala de aula eu provei, diz respeito ao logaritmo de um quociente. Então se você tem no logaritmando um quociente de m sobre n, né? M por n, o logaritmo do quociente se torna a subtração aqui do logaritmo de n na base A. Você tira essa parcela do logaritmo de m na base A. Então fica log do numerador menos o log do denominador. Tá? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de outras duas propriedades. A primeira delas é a seguinte. O logaritmo de uma potência, ou seja, digamos que o nosso logaritmando seja m elevado a n. Aqui na base A, isso equivale a n vezes, então o nosso expoente, ele, entre aspas, cai aqui, multiplicando o novo logaritmo. Então, n vezes o logaritmo de m na base A. Tá? Um aluno do ano passado gostava de falar que a gente dava um peteleco no n, né? Eu não gosto dessas maneiras de decorar as coisas, mas se você acha que para você é útil, dá um peteleco no n aí que ele cai, multiplicando, tá? E por que essa propriedade também se verifica? Vamos proceder de maneira semelhante ao que a gente fez no caso do logaritmo do produto e vamos dar nome aos bois aqui, né? Vou chamar esse logaritmo aqui de alfa, por exemplo, tá? E esse segundo aqui, repara que eu não estou incluindo o n, né? Só o logaritmo de m na base A, eu vou chamar isso aí de beta, tudo bem? De modo que essa igualdade, ela se lê agora, né, como alfa igual n vezes beta. Queremos verificar que se
essa igualdade é atendida, tá? Mas olha só, da definição de logaritmo, que é como eu já disse para vocês, né? Em matemática, se você não domina os conceitos, se você não sabe o que significa cada conceito, isto é, se a gente não se atenta aos conceitos, a gente nunca vai ser capaz de trabalhar com aquilo que está sendo definido. Por exemplo, se eu definir para vocês um determinado conceito. Isso aqui é uma chinforínfula. Depois eu peço para você provar. Prove que isso aqui é uma chinforínfula. Né? Se o conceito de chinforínfula não foi bem absorvido, você nunca será capaz de provar que aquilo ali se trata de uma chinforínfula. Né? Então aqui nós estamos lidando com uma propriedade relativa a logaritmos. Né? Se eu não sei a definição de logaritmo, eu vou ficar aqui só olhando para essa terminologia, para esse símbolo aqui, sem saber o que está acontecendo. Né? Pois bem, quando eu digo que isso é o logaritmo de m elevado a n na base a, e chamo isso de alfa, o significado disso, né, por conta da definição, é que a base do logaritmo elevado ao logaritmo corresponde ao logaritmando, m elevado a n. Né? Por outro lado, quando eu afirmo que essa igualdade acontece, logaritmo de m em base a vale beta, nós temos que a elevado a beta é igual a m. Base elevado ao logaritmo é o logaritmando. Tudo bem? Bem, agora olha para isso e olha para isso. Se eu pego o valor de m apresentado nessa igualdade e substituo aqui, nessa base do lado direito, a gente vai obter o seguinte. Isso aqui implica que a elevado a alfa é igual a m, que eu vou chamar aqui de a elevado a beta, por conta dessa igualdade, elevado a n. m elevado a n. Ok? Bem, potência de potência, nós sabemos, propriedade lá das potências. A gente mantém a base e multiplica os expoentes. Então, nós concluiremos que a elevado a alfa é igual a elevado a beta vezes n. Obtendo, então, uma igualdade entre potências, né, de mesma base, o que implica a igualdade entre os expoentes. Ou seja, alfa é igual a beta elevado a n, que é precisamente o que a gente estava tentando demonstrar, né? Então, nós temos agora a validade dessa propriedade. Se eu tenho no logaritmando uma potência, o expoente dessa potência pode sair multiplicando o logaritmo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o logaritmo de 5 elevado ao quadrado na base 3, isso é a mesma coisa que 2 vezes o logaritmo de 5 na base 3. Tá? Outro exemplo. Se eu tenho o logaritmo da raiz quadrada de 3 na base 2, lembrando que raiz quadrada é a mesma coisa que uma potência de base sendo, nesse caso, 3 e expoente meio, né? O seu logaritmo de 3 elevado a meio na base 2, o expoente pode sair multiplicando, então isso é meio vezes o logaritmo de 3 em base 2, tá? Mais um exemplo. Se eu tenho aqui o logaritmo de 8 em base 3 mais 1/3 do logaritmo de, deixa eu ver, 3 em base, perdão, 1/3 do logaritmo de 8 em base 3. Isso pode ser reescrito como logaritmo de... perdão. Eu coloquei 8 aqui, era para ser 20, era para ser 15. Então, logaritmo de 15 em base 3. Repetimos essa primeira parcela aqui, mas como eu tenho um número multiplicando esse logaritmo aqui, se eu olho aqui para a nossa propriedade que a gente acabou de provar, um número multiplicando o logaritmo, e penso nela da direita para a esquerda, eu posso pegar esse número e colocar aqui no expoente, né? Então, eu posso reescrever isso aqui como logaritmo de 15 elevado a
1/3 na base 3. Ou seja, o logaritmo de 8 em base 3 mais o logaritmo da raiz cúbica de 15 em base 3. Tá? Ora, temos uma soma de logaritmos na mesma base. Então, por conta daquela primeira propriedade, mas também olhando de trás para frente, né, a gente pode escrever isso num só logaritmo, onde o logaritmando é o produto dos logaritmandos. Então, isso se torna o logaritmo de 8 vezes a raiz cúbica de 15 em base 3. Tá? Então, há aqui uma liberdade de escrita, né? Quando a gente domina essas propriedades, a gente passa a poder enxergar uma mesma expressão de diversas maneiras. E isso é muito vantajoso, principalmente para aquelas pessoas que forem trabalhar na área de exatas, né? Quando você está desenvolvendo uma equação e ali está tudo meio que poluído, se você tem essa capacidade de manusear algebricamente, utilizando essas propriedades, sejam elas as de potências, as de radicais, as de logaritmo, ou até mesmo coisas mais elementares, como colocar um determinado termo em evidência, você pode ir despoluindo essa expressão e reescrevendo de uma maneira mais simples e conveniente, que em algumas situações te permite cancelar vários termos, tá? E visualizar uma determinada expressão que, escrita de uma maneira um pouco mais feia, te impediria de tirar algum significado daquilo, tá? Então é extremamente importante dominar, né, essas maneiras de perambular de uma expressão para outra que utilizam essas propriedades, né? É como se vocês estivessem aprendendo agora um beabá, né, que futuramente, pelo menos na vida de muitos de vocês, eu acredito, vai ser muito importante, tá? Vamos então para mais uma propriedade, que é uma propriedade relativa à escrita do logaritmo em bases distintas, tá? A propriedade diz o seguinte: se eu tenho aqui o logaritmo de m na base n, e por algum motivo específico eu tenho interesse em trabalhar com outra base, e por que isso de fato corriqueiramente acontece? Eu já comentei com vocês que, por mais que a gente tenha liberdade de trabalhar com qualquer base, A, desde que A seja maior que 0 e diferente de 1, as bases mais utilizadas são ou a base 10, né? Então, quando a gente trabalha com a base 10, inclusive, a gente nem explicita aqui no índice, né? A gente simplesmente escreve log de m. Se está desse jeito, fica subentendido que a base é 10. A base e, que é um número irracional, aproximadamente 2,7, e nesses cenários a gente simplesmente escreve ln, logaritmo natural, e o motivo desse natural ficará mais claro quando vocês trabalharem num curso de cálculo, porque esse número e, quando é base de uma função exponencial, ele nos dá propriedades de crescimento muito interessantes, tá? E também é um pouco comum, mas menos um pouco, a base 2. E aí a gente escreve realmente log 2 aqui. A maioria das calculadoras, as mais simples, por exemplo, trabalha exclusivamente com log em base 10. Às vezes tem também o logaritmo natural, é comum. A base 2 já não é tão comum. Tem que ser uma calculadora científica mesmo, né, para você explicitar a base. Mas se não tem opções de bases quaisquer, digamos que a minha calculadora só tem a base 10, por exemplo, e aqui esse n seja um número diferente de 10. Eu tenho que ser capaz de converter essa expressão em logaritmos que sejam na base 10. E essa propriedade de 4 diz exatamente que esse logaritmo aí pode ser escrito em qualquer base por meio do seguinte quociente. Tá? Então você pega aqui o logaritmando e coloca ele sendo logaritmando na base A, e pega a base e coloca como sendo logaritmando também na base A, e trabalha com aquele quociente, e a igualdade é válida. Então você pode meio que converter para qualquer base. Se a sua calculadora só tivesse base 10, por exemplo, e você quer calcular isso aqui, você calcula log de m na base 10, log de n na base 10, divide e tem essa expressão, né?
Mas vamos lá, por que que isso aqui de fato acontece? Novamente, vou chamar isso aqui de gama. Esse logaritmo eu vou chamar de alfa. E esse aqui eu vou chamar de beta. Os significados disso, nós temos que n elevado a gama é igual a m. Isso decorre da definição de gama. A elevado a alfa é igual a m, decorre da definição de alfa. E A elevado a beta é igual a n. Lembrando que o nosso interesse aqui é mostrar, né? Nosso objetivo é mostrar que gama é igual a alfa sobre beta. Tudo bem? E aí eu vou pegar essa primeira expressão aqui. No lugar de n, eu vou colocar A elevado a beta. No lugar de m, eu vou colocar A elevado a alfa. Então, nós reescrevemos como A elevado a beta elevado a gama igual a elevado a alfa. O lado esquerdo ali é uma potência de potência. A gente multiplica os expoentes, fica A elevado a beta vezes gama igual a elevado a alfa. Igualdade entre potências de mesma base implica igualdade entre os expoentes. Então, nós temos que beta gama é igual a alfa. Dividindo os dois lados por beta, gama é igual a alfa sobre beta, que é exatamente o que a gente queria mostrar, né? E, naturalmente, eu vou admitir aqui que beta é diferente de zero, né? Porque senão não poderia dividir. E o beta está no denominador desde o início aqui, né? Então ele não pode ser diferente de zero. Então a gente tem aqui a igualdade desejada. Temos agora a liberdade de perambular, né, entre bases distintas tranquilamente, tá? Por exemplo, se eu quero reescrever uma expressão como a seguinte: 2 mais 1 sobre o logaritmo de 3 em base 5, por exemplo. Quero reescrever na forma de um só logaritmo, né? Eu posso colocar tudo na base 5, por exemplo, que é o logaritmo que já está aqui no denominador. 2, por exemplo, em base 5, eu posso reescrever como logaritmo de 5 ao quadrado em base 5. Né? Ou seja, logaritmo de 25 em base 5, que é 2. 1 em base 5 é o logaritmo de 5 em base 5. Né? Log de 3 na base 5 já está aqui. Né? Esse quociente aqui, por conta da propriedade que a gente acabou de demonstrar, repara que é um quociente de logaritmos na mesma base, né? Então, eu posso reescrever como logaritmo de 5 ao quadrado na base 5 mais logaritmo de 5 na base 3. Né? O que está escrito aqui corresponde ao que está escrito aqui por conta da mudança de base. Se eu quiser passar para um só logaritmo, né, na mesma base, eu percebo que essa escrita aqui não foi a mais inteligente, né? Porque agora as bases estão distintas. Porém, não é nenhuma dificuldade pegar isso aí e converter para log de 3 ao quadrado na base 3, que também é 2, né? Mais o logaritmo de 5 na base 3. E aí nós temos uma soma de logaritmos de mesma base, que por conta daquela primeira propriedade, logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, se reescreve como logaritmo de 5 vezes 3 ao quadrado na base 3. E aí a gente converteu essa expressão para um logaritmo só, né, que ficou na base 3. Só para finalizar, eu tinha comentado aqui, esse beta tem que ser diferente de zero. Mas repara que o beta é o logaritmo de n na base A, né? E esse n, originalmente, é uma base de logaritmo.
Quando a gente trabalha com bases de logaritmo, nós temos que essa base não pode ser 1, né? Então o n é diferente de 1. E se o n é diferente de 1, isso implica que o log de n na base A é diferente de 0. Então a gente tem essa garantia de que o denominador beta não vai ser 0. Podemos dividir aqui, tá? Bem, tem uma série de outros exemplos que a gente já está trabalhando em sala, ou já trabalhamos, né? Relativas a essas 4 propriedades. Pratiquem bastante, qualquer dúvida procurem ao monitor. Se o monitor não conseguir resolver o problema, procure a mim. Tenham todos bons estudos. Um abraço e até mais.